Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Hoje é uma noite especial, né? O último dia para pensarmos, refletirmos um pouquinho sobre as eleições de 2020, né? Em quem nós iremos votar. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que amanhã você esteja colocando o seu voto na urna de forma consciente, na presença do nosso Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas, elas precisam ser feitas na presença de Deus. Boa noite toda especial para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. E hoje, queridas, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Estamos todo sábado, como nós fazemos todos os sábados. Nós estamos estudando os artigos da revista Visão Missionária. Dessa feita, a revista Visão Missionária do quarto trimestre de 2020 foi um artigo escrito por Noemi Silva e um tema muito interessante: mães em tempo de crise. Mães em tempos de crise. Como ser mãe em pleno século XXI. Que coisa, né? O mundo está em crise, mas como o pastor Robson costuma dizer, nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, eu convido a você para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e estarmos orando ao nosso Deus, pedindo a sua direção, que Deus fale aos nossos corações. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada mesmo pelo dia que tu nos deste. Muito obrigada, ó Pai, por tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Deus, pela oportunidade, Senhor, que tu nos deste, Senhor, de estarmos sendo instrumentos, ó Pai, nas tuas santas mãos. Usa-nos, Senhor, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente inspirados por Ti. Prepara, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para estarmos aprendendo cada vez mais de Ti. Adentra, ó Deus, a cada lar, adentra, ó Deus, o coração de cada mãe. Sustenta, fortalece, ó Pai, a cada família, Senhor, instituição criada por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus é o que nós estamos pedindo. Não porque somos dignos ou merecedores, mas te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Mães em tempo de crise. Você já teve a oportunidade de gerar um bebezinho lindo? Tenho duas gatinhas, tá? Duas gatinhas lindas e maravilhosas, a Jéssica e a Jennifer, e nós louvamos a Deus pela vida delas. Mas, queridos, nós estamos vivendo em um contexto em que as famílias elas têm sido alvos de investidas constantes do inimigo. São vários os dardos que são lançados sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a família de uma forma geral. O mundo está em crise. Então, como ser mãe nesses tempos? Em tempos de crise. E a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia, ela traz um exemplo, ilustrações para todos os momentos da vida. E não poderia ser diferente com as nossas vidas, com os momentos que nós estamos vivenciando. E um exemplo que nós temos é o exemplo de Joquebede, né? Joquebede foi uma mãe em tempos de crise. E Joquebede nos ensina a agir em meio a essas crises que a vida nos apresenta, que são diários, os dardos que são lançados sobre nós, sobre os nossos filhos, são grandiosos, né? A gente tem um exemplo aí, essa foto, até essa foto que você está vendo na tela, ela é da revista Visão Missionária, né? Ela foi extraída da revista Visão Missionária e eu achei muito interessante, porque tem um escudo, né, de proteção ali sobre a criança e a mãe está debruçada sobre a criança também protegendo-a. Então os dardos são lançados, né, as flechas acesas são lançadas por todos os lados, mas a mãe
tem se colocado como um escudo, como proteção ao seu filho em meio à guerra, aos dardos que foram lançados pelo inimigo sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. Muito interessante mesmo. Então, é um artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2020, Mães em Tempo de Crise. Se você ainda não adquiriu sua revista, adquira, ela tem PDF aí, você pode entrar na loja virtual da União Feminina. E foi um artigo escrito por Noemi Silva. Então hoje, quando a mulher engravida, é muito gostoso, né? É muito gostoso, a partir do 4º mês de gestação, ela tem o privilégio de saber se é menino, se é menina, ela pode começar a montar o enxoval, né? Ela já vai começando a escolher os móveis. Normalmente quando é menino ou menina já vai comprando as cores, né, nos tons, nas cores azuis, rosa do bebê e tudo mais. É muito gostoso esse momento de gestação, esse momento que a gente aguarda por 9 meses para pegar o nosso baby no colo. Algumas ainda, né, algumas mães ainda preferem a surpresa do momento, e aí compra, faz o enxoval e aí compra cores neutras, mas aguardam essa surpresa. Mas antigamente não era assim, né? A gente pensa assim, quando a gente vai pensar no tempo que Joquebede vivia, né? As mães, eu acho que eu não falei no tempo de Joquebede, eu falo no tempo da minha mãe. A minha mãe não sabia, né? Não tinha essa tecnologia ainda da ultrassom para você saber o sexo do bebê, então era muito difícil. Na época de Joquebede, as mães só descobriam o sexo do bebê na hora que o bebê nascia. E Joquebede, personagem central dessa reflexão, desse exemplo que a Bíblia nos traz de uma mulher, de uma mãe em tempos de crise, Joquebede, ela não podia fazer ultrassom. E talvez Joquebede chorasse, né, escondido ali no quarto, pensando, sem deixar seu marido ver, nos momentos que ela estava só, aqueles momentos que às vezes bate uma deprê, né, que você está sozinho. Então Joquebede, eu creio que ela, a autora fala aqui, eu também creio que ela deve ter vivido momentos assim, né, momentos em que ela ficava pensando, e se for menino? Meu Deus, e se for menino? Né? Por quê? Porque se fosse homem, já estava condenado à morte. Se fosse um homem que viesse ao mundo, aquela criança já estava condenada à morte. Porque em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, Faraó havia decretado que todos os meninos judeus recém-nascidos deveriam ser mortos na hora que nascessem. Então o mundo de Joquebede, mãe de Moisés, em alguns aspectos era muito, mas muito diferente do mundo da mulher atual, né? Do mundo da mãe atual. E não era só pela ausência da ultrassonografia. Ela vivia, queridos, em um contexto de opressão, de trabalhos forçados, de escravidão. Os judeus, povo a quem ela pertencia, eram explorados pelos egípcios há mais de 300 anos e tinham uma vida amarga, uma vida sofrida. E Joquebede estava vivendo nesse contexto. A gente vai ver em Êxodo, capítulo 1, de 1 a 14, do 11 a 14, que a Bíblia nos diz isso aí e nos traz assim lições grandiosíssimas para as nossas vidas. E eu gostaria que vocês estivessem nos acompanhando nesse instante. Nós estaremos fazendo a leitura aqui do capítulo 1 do livro de Êxodo, do versículo 10 até o 14. Eu peguei, a autora colocou do 11 ao 14, mas eu coloquei do 10 ao 14, que diz assim: Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiores tributos, para que os afligissem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés.
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, queridos, Êxodo aqui do versículo 10 ao versículo 14, do capítulo 1 de Êxodo, diz que o povo de Deus estava sendo oprimido pelos egípcios. Né? O povo de Deus estava na escravidão ali dos egípcios, né? Estava sendo escravo, sendo escravizado pelo povo egípcio. E a Bíblia nos diz que o povo de Deus se multiplicava, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos multiplicar, que nós devemos orar pelos nossos opressores, que nós devemos viver bem, né? E precisamos buscar a face de Deus. Então, mesmo diante de um serviço forçado, de um serviço braçal forçado, mesmo diante de todas as opressões, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo judeu crescia, o povo de Deus se casava, se dava-se em casamento, tinham filhos e a maioria eram homens, e o povo foi crescendo, o povo foi se multiplicando. E isso incomodou ao povo egípcio, né? Incomodou ao rei. E o rei imaginou assim: bom, se por acaso uma nação inimiga vier contra nós, e se Israel, se o povo judeu se juntar com os nossos inimigos, eles irão nos vencer, porque esse povo é muito numeroso, ele está crescendo demais. Esse povo se expandiu, esse povo está crescendo, se multiplicando a cada dia, está ficando numeroso. E nós não poderemos subsistir se Israel se rebelar contra nós, se juntando com os nossos inimigos. Então, o que nós vamos fazer? Olha a ideia de Faraó. Ordenou a todos do seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E o lançar no rio, a gente sabe que a criança não sabe nadar, né? Mas o lançar no rio, o rio tinha crocodilos, né? O rio tinha crocodilos. Então foi nesse contexto opressor, em meio a essa crise sem precedentes na sua nação, que Joquebede casou e engravidou. E não só uma vez, Joquebede havia engravidado, né? Agora já é o terceiro filho de Joquebede. E assim, como qualquer mulher do século 21, lá estava Joquebede grávida do seu terceiro filho, sentindo, além das dores nas costas, né? Quem já passou por isso sabe, além da vontade de ir no banheiro toda hora fazer xixi, além dos enjoos, da insônia, do incômodo que fica aquela barriga pesada ali para você dormir, né? E outras sensações que são típicas da mulher grávida. Provavelmente, além dessas sensações, Joquebede sentia medo. Joquebede sentia dúvidas quanto ao futuro do seu filho. Joquebede tinha ansiedade. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que é menino? Será que é menina? Isso provavelmente angustiava o seu coração. Mas queridos, Joquebede, a Bíblia nos diz que Joquebede não ficou lançada, prostrada diante das emoções que muitas vezes assolam os nossos corações, né? Muitas vezes
nós sentimos medo, nós sentimos angústia, nós sentimos ansiedade, mas essas emoções, elas não podem tomar conta de forma alguma do meu e do seu coração. E a Bíblia nos diz, em Êxodo capítulo 2, versículo 2, diz assim: o versículo 1 diz que Joquebede, que um homem da casa de Levi, se casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que esse menino era formoso, que era bonito, essa mulher escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, aí já é o versículo 9, leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha o que nós falamos. O povo de Deus vivia em um contexto opressor. A Bíblia nos fala que eles estavam oprimidos. É bem clara a Bíblia quando ela diz que o povo de Deus que o povo egípcio obrigava com dureza. A gente vai ver que fala isso 3 vezes, dá ênfase na questão da dureza em que os egípcios eram colocavam as sobrecargas sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu. E aí, Joquebede, queridas, Joquebede tem um menino. Um dia que o bebezinho nasceu, eu imagino os sentimentos contraditórios que Joquebede vivenciou naquele momento, né? Aquele prazer gostoso de dar à luz a uma criança, de gerar um menino, de dar à luz a uma criança e ao mesmo tempo, saber que aquela criança estava condenada à morte. Então, sentimentos contraditórios de alegria, de medo, de angústia, passaram pela vida de Joquebede. Mas a Bíblia nos diz que Joquebede não ficou inerte. A Bíblia nos diz que Joquebede fez o quê? Pegou o menino, viu que aquele menino era bonito, rechonchudinho, gordinho, lindinho, e ela fez assim: não vou deixar matarem o meu filho. E ela pegou o menino e escondeu por 3 meses. Mas aí, não podendo mais esconder esse menino, Joquebede faz uma cesta de betume, né? Unta essa cesta de junco, faz uma cesta de junco, unta com betume para ela ficar impermeável. Eu imagino ela colocando aquele bebê com todo cuidado ali à margem do rio, mas acima de tudo, ela entregando a Deus e unicamente a Deus o cuidado de seu filho. Então essa história de Joquebede nos traz lições interessantíssimas, que são as quais nós iremos ver nesta noite. E a primeira lição que Silva nos apresenta é o seguinte: vivendo a crise, né? Vencendo a crise por meio de uma fé que age. Vencendo a crise por meio de uma fé que age. Nós precisamos orar ao nosso Deus. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Jeová Jireh, que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Mas nós precisamos lançar sobre Deus. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e ver a banda passar, né? Nós precisamos agir. Então, em meio a essas circunstâncias tão desfavoráveis, essa mãe ela se mostra de forma surpreendente, né? Ela se mostra corajosa e ela se mostra ousada. Um exemplo para nós. Ela arriscou a própria vida. Ao esconder o seu filho. Assim que seu bebê nasceu, vendo que o bebê era bonito, ela escondeu por 3 meses. E aí, porém, quando não podia mais esconder esse bebê, Joquebede não ficou chorando pelos cantos. Ela não ficou dizendo: ai meu Deus, Faraó vai matar o meu filho, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, Joquebede não ficou chorando, se lamentando. Joquebede orou ao Senhor,
pediu a Deus sabedoria e Joquebede agiu. Então a Bíblia nos diz que quando não podia mais esconder, Joquebede, ela não ficou entregada à autocomiseração. Joquebede, ela teve fé e ela agiu, e a sua fé no Deus de Israel a levou a agir com muita sabedoria. Então no Nilo havia muitas embarcações feitas de junco, e essas embarcações eram calafetadas com piche. Então o que foi que ela fez? Ela preparou um cesto com as mesmas características das embarcações que eram colocadas no rio Nilo, porque ela sabia o seguinte: esse cesto vai ficar impermeável, eu vou abrigar o meu filho, né? Eu vou abrigar o meu filho, eu vou proteger o meu filho dos intempéries, ali da água, vou proteger o meu filho para ele ficar quentinho, né? E ela conhecia o Deus, ela conhecia o seu Deus, e ela sabia que mesmo colocando o cestinho com o seu bebê dentro do rio Nilo, o rio cheio de crocodilos, esse bebê estaria seguro, esse bebê estaria salvo. E eu imagino que essa fé sólida fosse fruto de quê? De um conhecimento genuíno de Deus, de uma intimidade com Deus, um conhecimento que era transmitido por sua família, a família de Levi, né? A família de Levi. Os levitas estavam sempre orando ao Senhor, eram família de sacerdotes, família de músicos, que trabalhavam no templo, trabalhavam na obra de Deus. Então Joquebede tinha conhecimento do Deus de Israel, ela tinha conhecimento do Deus vivo, ela tinha intimidade com Deus. E onde certamente Joquebede ouvia dos seus pais, dos seus avós, né? Repetidas vezes a saga de fé de seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Joquebede ouvia essas histórias. Joquebede ouvia falar desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, que opera maravilhas, desse Deus do impossível. E ela ouvia isso de quem? Da sua família. Ela ouvia dos seus pais, dos seus avós, porque Joquebede era da família de Levi. Ela pertencia aos levitas. Ela pertencia ao povo que servia ao Senhor. Então, Joquebede não ficou inerte. E a Bíblia nos diz, queridos, em Romanos 10, versículo 17, nos diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Então, nós precisamos transmitir essa palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos, como se diz, compartilhar a nossa experiência com Deus, a nossa experiência de vida com Deus, com os nossos filhos. Então, ainda hoje, a melhor forma de fortalecer a nossa fé é por meio de quê? De ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente ouvindo de tudo, menos a palavra. E muitas vezes a nossa fé é tão frágil, é tão pequena, e se nós não nos voltarmos para a Bíblia, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos fortaleça, para que a palavra de Deus nos direcione, fica difícil. Então nós, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para a leitura da Bíblia, nos alimentarmos da palavra de Deus. E essa palavra, ela nos fortalecerá para sermos mães e pais ousados, corajosos, sábios, para enfrentar os faraós e crocodilos do século 21. Porque nós não temos, queridos, não estamos vivendo em um momento de guerra. Nós não estamos vivendo em um momento que o Brasil está sendo subjugado por outra nação e que nós estamos vivendo na escravidão.
Nós somos uma nação livre, um povo livre. Mas nós vivemos uma guerra. Nós muitas vezes estamos sendo subjugados pelo inimigo das nossas vidas. Quantos dardos nos são lançados sobre nós e sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, sobre os nossos familiares. Quantos dardos inflamados do maligno nos são lançados sobre nós. E nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos colocar o escudo da fé. Nós precisamos nos fortalecer e sermos protegidos pelo escudo da fé. E como isso acontece, a Bíblia nos orienta. Através de quê? Do ouvir a palavra de Deus, do ouvir a voz de Deus. E Deus fala ao meu coração e ao seu coração, através da sua palavra, através da Bíblia. E nós temos a Bíblia hoje em forma digital, nós temos a Bíblia hoje em forma de áudio, nós temos a Bíblia hoje em forma de vídeo, nós temos a Bíblia em todas as formas. Na forma convencional, a que melhor agradar você, está na sua mão. Mas é preciso que você abra e leia. É preciso que você se alimente dessa palavra. É preciso nos fortalecermos com esta palavra. Então, Joquebede teve a sua fé fortalecida, a sua fé renovada. Eu imagino como foi difícil, mas Joquebede tinha uma solução. Joquebede confiou na ação do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ela conhecia a história desse Deus e ela conhecia esse Deus. Então, quando Joquebede fez a parte que lhe cabia, porque aquilo que eu e você pode fazer, Deus não faz. Mas aquilo em que eu e você não temos condições de fazer, aí é o agir de Deus. Deus age no sobrenatural. Deus age naquilo que eu e você não pode fazer. Joquebede tinha fé por ouvir e conhecer a um Deus maravilhoso. E ela ouviu desse Deus, ela ouviu a história desse Deus através dos seus antepassados. Ela ouviu a história desse Deus através do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, de todos os seus familiares, de conviver com eles, mesmo ali em meio à escravidão, aquele povo louvava a Deus. E Joquebede, queridos, a parte que ela podia fazer, ela fez. Foi o que ela fez. Ela pegou o junco, mesmo material das armações dos navios que estavam transitando pelo Nilo. Ela pegou o piche, né? O betume ali, o mesmo material que era utilizado para impermeabilizar as embarcações. Então ela pegou aquele material e disse: eu vou proteger. O que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Essa parte que me cabe, eu vou fazer. Agora, Deus, guardar o meu filho, proteger dos crocodilos, para que os crocodilos não comam, só pertence a ti. Essa parte eu não tenho como fazer, né? E aí ela coloca na beiradinha do rio o cestinho. Então, Joquebede confiou o seu filho nas mãos de Deus, mas Joquebede fez a parte dela. Você tem feito a sua parte? Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado os seus filhos em pleno século XXI, dos crocodilos e faraó da vida? E os crocodilos que eu falo são as drogas, a prostituição, são os dardos que o maligno vai lançando para a destituição da família, para que as famílias venham estar indo para o buraco. São os vícios que são colocados, são lançados sobre os nossos filhos. Como você tem agido como mãe e como pai? Como tem sido a sua fé? Tem sido uma fé inerte? Ou você tem sido um servo de Deus com uma fé que age? Joquebede agiu. Joquebede pediu a Deus
sabedoria dos altos céus, e ela agiu. E a segunda lição que a autora nos traz aqui é o seguinte: a fé se baseia no conhecimento de Deus. A Bíblia nos diz, nós lemos ali, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, né? E como foi que Joquebede ouviu a palavra de Deus? Foi indo para a igreja, cultuando e deixando ao cargo do pastor, do sacerdote, ali para ministrar a palavra? Não, Joquebede estava vivendo em um contexto de escravidão, de opressão. Então ela ouvia a palavra de Deus aonde? Na sua casa. Ela ouvia de quem? Dos seus pais, dos seus avós. Então, quando Joquebede, queridos, ela colocou o seu bebê no rio, ela estava de uma forma bem concreta entregando o seu filho aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Ela não sabia o que Deus faria, mas ela tinha certeza de que Ele iria cuidar do seu filho. Quando seguramos nossos filhos nos braços, nós podemos sentir que agora tudo depende de nós, né? Quando você pega aquela criancinha tão inocente, tão bonitinha, fofinha nos braços, tão sensível, uma criança vulnerável, porque a criança ela é vulnerável. Então você imagina assim, a proteção, a alimentação, o cuidado, o que essa criança vai ser no futuro depende de mim, depende de nós. Esse é o sentimento que a gente tem. E nós queremos proteger aquela coisinha fofa, né? Nós queremos proteger esse bebê de tudo que possa causar mal. Mas enquanto nós não entregarmos, queridos, é isso que a autora diz aqui, enquanto nós não entregarmos os nossos filhos ao Senhor, nós não teremos paz. Nós não ficaremos em paz. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos proteger os nossos filhos, mas acima de tudo, nós precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor. Quando a criança ela é apresentada à igreja, às vezes as pessoas não têm noção do significado, da dimensão, né, do significado do que quer dizer apresentar uma criança na igreja. Às vezes a pessoa vai, alguns vão até por obrigação, outros vão só por ir, porque vê todo mundo apresentando, eu vou apresentar, né? Então eu vou pegar uma roupa muito bonita, vou pegar a melhor roupa para levar lá para a igreja, para apresentar a Deus. E muitas vezes essa apresentação acaba sendo para a igreja e não para Deus. Quando nós levamos os nossos filhos para serem apresentados ao Senhor, significa isso. Deus, sabe essa coisinha linda, preciosa para mim? Eu entrego nas tuas mãos, para que tu cuides, proteja, livre de todo mal. Isso é o significado do apresentar o seu filho a Deus. É deixar o seu filho nas mãos do Senhor. E muitas mães acabam cometendo um erro muito grande. Leva o seu filho para apresentar na igreja, mas essa é a única vez que o seu filho vai para a igreja. Né? E aí só quando ele cresce, que às vezes ele conhece uma criança, outro que aí vai para a igreja. Então, nós precisamos realmente entregar os nossos filhos a Deus. Nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus e entregá-los aos cuidados do Senhor. É o Senhor, queridos, quem cuida. É o Senhor que protege. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que dá vida. É o Senhor que dá saúde. Ele é o Deus eterno, dono de tudo, inclusive dos nossos filhos. É o que Silva diz. Silva diz o seguinte, que Deus é quem cuida, é Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que sustenta, é Deus que fortalece, é Deus que dá vida, é Deus que dá saúde. O Senhor é o Deus eterno.
O nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus, ele é dono do universo, ele é dono de tudo. Foi o Senhor que nos criou. A Bíblia nos diz que nem uma folha seca cai da terra sem a proteção, sem a permissão de Deus. Então, Deus é dono de tudo. E nós precisamos ter ciência de que Deus também é dono dos nossos filhos. Precisa ser Senhor da vida dos nossos filhos. E os salmos, eles enfatizam muito esse traço do caráter de Deus, desse caráter protetor, desse caráter de refúgio, de fortaleza, de socorro, de defesa, né? Socorro bem presente, de abrigo. Então, nós não precisamos ter medo. Se nós formos para o Salmo 91, você vai ver que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus é um lugar de refúgio, de abrigo. Aí o salmista também diz que nosso Deus, ele é escudo, né? Ele é proteção. Deus é o nosso guarda. Então, se a gente for ver os salmos, o quanto os salmistas ali, eles louvam ao Senhor e engrandecem a Deus pelas vitórias e proteções que são dadas sobre as suas vidas. E eles agradecem ao Senhor, louvam ao Senhor. Então, nós não precisamos ter medo. Nosso Deus, esse é um caráter inerente à natureza de Deus. Deus, ele é protetor. Deus é um refúgio seguro. Ele é um abrigo. Ele é defesa. Ele é nosso socorro. Deus, nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso. Porque esse Deus, ele vai preservar os nossos filhos. Em tempos de coronavírus, em tempos de dengue, em tempos de drogas, de violência, de corrupção, de maldade, de nada adianta, queridos, nós ficarmos ansiosos, nós queremos controlar tudo, porque nós não temos o controle, não está em nossas mãos. A ameaça à vida de Moisés era terrível. Moisés estava sendo ameaçado pelo rio, Moisés estava sendo ameaçado pelos crocodilos que estavam ali dentro do rio. Moisés estava sendo ameaçado pela fome, pela sede, porque uma criança, um bebê de 3 meses, não tem como ir pescar no rio e se alimentar, não tem como beber água, né? Então Moisés estava, ele estava vulnerável. Moisés estava vulnerável às ameaças à sua vida. Mas Joquebede, ela confiou no Deus Todo-Poderoso, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ela creu que Deus tinha um futuro maravilhoso reservado para seu filho. Será que com os nossos filhos vão ser diferente? Será que com minhas filhas, com os seus filhos, será diferente? Eu creio que Deus tem um futuro maravilhoso, maravilhoso, reservado para os nossos filhos. Porque como pai, Deus quer nos dar sempre o melhor. Mas nós precisamos entregar os nossos filhos aos cuidados de Deus. E a terceira lição, a fé que agrada a Deus, ela é recompensada. Por causa, queridos, da sua fé, Joquebede, ela foi recompensada. E a Bíblia nos diz em Hebreus 11, versículo 6, nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é um Deus que dá recompensa. Deus é um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Então a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós precisamos nos achegar a Deus crendo realmente que Deus existe. Crendo realmente que Deus nos sustenta, nos fortalece, nos guarda, nos protege. E nós precisamos viver essa fé. Então, mesmo sem saber o desfecho, mesmo sem saber, Joquebede confiou no amor, no poder e no cuidado de Deus. E
por isso Deus a recompensou. Joquebede, queridos, ela teve o privilégio, a Bíblia nos diz, que a filha de Faraó, né, viu ali aquela criancinha chorando, e aí mandou pegar, viu que era um bebezinho, e a filha de Faraó se afeiçoou àquela criança e pegou para criá-la. E aí a Bíblia nos diz que Joquebede teve o privilégio de cuidar do seu filho por anos, até o seu filho crescer, ser desmamado, né? Ela teve a oportunidade de amamentar o seu filho. Ela pôde ensinar todo o amor de Deus. Ela aproveitou cada instante que tinha com Moisés para ensinar Moisés a palavra de Deus. E Joquebede, queridos, teve essa oportunidade. A gente vai ver que em Êxodo, capítulo 2, versículo 9, nos diz isso. Então, a filha de Faraó, ela não só pegou a criança para criar, como ela pegou essa criança, a Joquebede, e pagou a Joquebede para que Joquebede estivesse cuidando do próprio filho. Imagine a recompensa, que recompensa, que recompensa. Então, Joquebede não precisava ir mais para trabalhar fora. O trabalho de Joquebede era educar o seu filho. E isso aconteceu porque Joquebede teve fé. Isso aconteceu porque Joquebede entregou o seu filho para Deus. Então, mesmo mais tarde, ela tendo que pegar essa criança e entregar a filha de Faraó, Joquebede, aqui a autora nos diz que ela aproveitou todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todas as oportunidades para instruir Moisés nos caminhos do Senhor. E assim como Joquebede, queridos, Deus nos dá esse privilégio de termos alguns anos para influenciar os nossos filhos, porque nós sabemos que os nossos filhos, eles crescem, batem asas e voam, né? A gente cria os nossos filhos para eles saírem mesmo, para eles terem vida, né? Terem suas vidas próprias. Então, o tempo que nós temos com os nossos filhos é curto, porque o tempo passa, os anos passam e passam muito rápido. E quando menos esperamos, nós entregamos os nossos filhos para o ensino médio, para a faculdade, para formar uma família, para um emprego em uma outra cidade. E a Bíblia nos diz, em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 ao 22, se não estou enganado, diz assim: olha, ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensina-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E escreve nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, a dar-lhe aos vossos pais, como os dias dos céus sobre a terra, né? Então, coloca a palavra do Senhor para que os vossos dias se multipliquem, os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra que o Senhor jurou dar-lhes, essa terra que o Senhor jurou nos dar, como os dias dos céus sobre a terra. Deus nos deu essa promessa. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos, eu e você, aproveitar todas as oportunidades que nós temos para falarmos da palavra de Deus. E não só falarmos dessa palavra, mas vivenciarmos em nosso dia a dia. A Bíblia é bem clara. Olha, assentada em tua casa, assistindo a TV, o que é que você tem assistido na sua televisão? O que é que você tem colocado diante dos seus olhos e diante dos olhos dos seus filhos? Quais são as músicas que têm adentrado a sua casa? Qual o teor da conversa ao redor da sua mesa? Qual o teor da conversa à tardinha quando a família se reúne? Os nossos filhos presenciam. E eles presenciam a minha ação e a sua
Eles presenciam a nossa forma de viver. E nós precisamos ter a palavra de Deus diante dos nossos olhos, na nossa língua, no nosso viver, nos umbrais das nossas portas. A nossa casa precisa ser um local de harmonia. A nossa casa precisa estar alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Porque o tempo passa e passa rápido. Os nossos filhos não ficarão eternamente conosco. E nós precisamos fazer como Joquebede. Queridos, Joquebede teve que entregar Moisés, a filha de Faraó. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus estava tão enraizada no coração de Moisés. Estava tão plantada, tão firme ali no coração de Moisés, que Moisés foi o líder que Deus usou para libertar o povo da escravidão dos egípcios. A nossa parte, Deus não faz. O testemunho não é Deus que tem que dar, é eu e você. Testemunho de vida. A palavra de Deus a ser ensinada aos nossos filhos cabe a mim e a você. Deus nos diz, olha, para que vocês se multipliquem, para que os dias de vocês sejam multiplicados na terra que eu dou para vocês. Eu prometi para vocês uma terra que mana leite e mel. Mas para adentrar essa terra, usufruir dos seus frutos, vocês precisam ter a minha palavra diante dos seus olhos, plantada nos seus corações. Vocês precisam viver essa palavra diariamente, em casa, no trabalho, e quando a Bíblia fala andando pelo caminho, no seu trabalho, na sua vida secular, a palavra de Deus tem que estar a todos os instantes. Tem pessoas que quando tiram férias da palavra de Deus, tiram férias da Bíblia. E aí vai para os locais e se esquecem de viver o evangelho que pregam. Os seus filhos estão acompanhando. Os nossos filhos estão vendo. Moisés teve a palavra de Deus plantada no seu coração no pouco tempo que vivenciou com seus pais. No pouco tempo que teve com a sua mãe. Mas a palavra ficou ali enraizada. E queridos, não foram poucas as investidas sobre a vida de Moisés. Nós vamos ver que Moisés foi tentado com os prazeres da vida. Moisés foi tentado com o dinheiro, porque ele estava ali vivendo como filho da filha de Faraó. Moisés era neto de Faraó. Pense o quanto Moisés tinha. Mas Moisés não se esqueceu das suas raízes. Moisés não esqueceu da palavra que lhe foi ensinada quando ele ainda era bebê. A nossa função como pais e mães é pedir a Deus sabedoria. Sabedoria dos altos céus, para que possamos instruir os nossos filhos, para que possamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. E essa palavra vai ficar tão enraizada, plantada em seus corações, porque ela vai germinar no tempo certo, na hora certa. Eu estava lendo uma postagem, que acho que foi até ali no grupo de esposas de pastores que mandaram, e a postagem dizia assim, que nós estamos tão preocupados com o que o mundo, o que o mundo está oferecendo dos nossos filhos, e nos esquecemos do principal, de agir. Não estamos agindo. A nossa função é ensinar. Joquebede confiou o seu filho a Deus. Joquebede confiou o seu filho Moisés nas mãos de Deus, porque ela sabia que Deus tinha um futuro maravilhoso reservado para ele. Deus tem um futuro maravilhoso reservado para as nossas famílias, para os nossos filhos. A família é um projeto de Deus, ela nasceu no coração de Deus. E Deus tem um projeto maravilhoso para a família.
Ele quer prosperidade, Ele quer alegria, Ele quer paz. Mas, queridos, nós não temos que estar preocupados com o namorado que a minha filha vai ter, com as tentações que ela vai ter na escola, na faculdade e na vida secular. Eu não tenho que estar preocupada com isso. Eu tenho que estar preocupada em ensinar a palavra de Deus, porque dos crocodilos e faraós do século 21, dos vícios, dos males, Deus protege, Deus guarda. Mas Ele pede para que eu e você façamos a nossa parte. Instruirmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então, às vezes, nós nos sentimos cansadas, às vezes nós nos sentimos esgotados com a rotina de cuidar dos filhos, de dar banho, de providenciar roupa limpa, passar tarefas, acompanhar, levar e buscar a natação, na aula de música, né, que aqui a coloca. Quanto mais velhos, né, ouvir seus desabafos e confidências, dar conselhos, esticar o bate-papo até a madrugada, mas nós precisamos encarar tudo isso como parte da nossa missão e do nosso ministério como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nosso amor, nossa dedicação, nosso testemunho de doação e serviço causarão um impacto muito grande na vida dos nossos filhos, assim como causou na vida de Moisés. Moisés se tornou, como nós falamos, um líder usado por Deus para algo grandioso, a libertação do povo da escravidão dos egípcios. Não sabemos o futuro dos nossos filhos, mas aprendemos com Joquebede que se nós tivermos fé, se nós confiarmos no Senhor e se nós entregarmos os nossos filhos a Deus, nós experimentaremos a alegria de cumprirmos a nossa missão, sabendo que Deus nos recompensará. Nós experimentaremos o agir de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Então, para guardar no coração, já finalizando, eu deixo para vocês o que o homem mais sábio do mundo deixou para nós. Em Provérbios 22, capítulo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Instrui, ensina. E ensinar, instruir, queridos, não é apenas falar, mas é viver. As escolas de profetas, os profetas viviam 24 horas com os seus líderes para aprender os hábitos, para ver no dia a dia, né, aquilo ali. Então, os cientistas afirmam que nós aprendemos mais quando nós vemos, ouvimos e praticamos. Então nós precisamos instruir os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver a nossa fé. Os nossos filhos precisam ver o nosso proceder. E a Bíblia nos diz que até quando envelhecer, ele não vai se desviar desses caminhos. Olha Moisés. Olha o exemplo de Joquebede. Moisés teve pouco tempo de instrução com a sua mãe Joquebede e muitos anos vivendo como neto de Faraó. Mas a palavra ensinada a Moisés ficou plantada no seu coração. E no momento certo, na hora certa, Moisés foi o homem usado por Deus para libertar o seu povo que estava há 400 anos cativos ali no Egito, né? 400 anos cativos no Egito. Então, queridos, vamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Vamos viver essa palavra? Vamos colocar essa palavra nos umbrais das nossas portas? Vamos colocar essa palavra diante dos nossos olhos? Vamos passar a ver as coisas com os olhos espirituais? Vivenciar a fé que nós pregamos, mas vivenciá-la em nossas casas? Porque vivenciar a fé na igreja é muito fácil, né? Mas nós não somos atores. Nos nossos lares, nós tiramos as máscaras e os nossos filhos nos veem como nós somos. E eles precisam ver em nós
o brilho de Cristo. Então, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando essa criança envelhecer, ela não vai se desviar deste caminho. Que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.